Foi. No amarelo você canta, no vermelho você... No verde você dirige. Isso é me lembrar, irmão. Não se preocupe não. Tanto de a casa. Eu lhe lembro. Sempre bastará, Deus, és o poder a me guiar. No dia mal me susterá, Pai, a quem, meu Deus, eu irei meu Deus, eu clamarei. Quando a aflição e dor chegar, minha alma Pai em ti descanso encontrará, pois eu sou teu e tu és meu. Em ti, Deus, minha alma espera sem temor. Se no vale da morte, em ti eu tenho paz, Deus. Mesmo se não entender, confio em ti, Deus, pois a fé provada cresce, tua graça me sustenta. Em ti, Deus, minha alma espera sem temor.
aflição e dor chegar, minha alma, Pai, em ti descansa encontrará, pois eu sou teu e tu és meu. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te glorificamos, Pai amado, por estarmos aqui, Senhor, hoje, com o único propósito de te louvar, de te engrandecer e de te enaltecer, Pai. Obrigada por todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite, também pelos irmãos que não puderam vir, não puderam estar aqui conosco, Pai, mas que nos acompanham, Senhor, pelas mídias sociais, que o Senhor venha abençoar cada um. O Senhor sabe o motivo porque eles não estão aqui, Senhor Deus. Abençoa também cada pessoa, aonde quer que ela esteja, Pai, que esteja ouvindo esta oração neste momento, que esteja acompanhando este culto a Ti, Senhor, que essa pessoa possa ser abençoada, que a sua vida possa ser transformada com o poder transformador e salvador pela graça do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, recebe este culto, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Irmãos, vamos ler o nosso introito bíblico nesta noite, que se encontra em Mateus 9, 13 e 5, 7. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9:13. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5:7. Vamos cantar o hino congregacional, Ao Pé da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, ao tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois
Continuando, irmãos, passaremos agora a nossa leitura bíblica alternada, que se encontra em 2 Coríntios 4, 1 a 6. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 1 a 6. Vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, irmãos. Eu procurei
sou merecedor, tua graça me alcançou. Nossos corações insaciáveis são, até conhecerem seu Salvador. Da escuridão nos resgatou e pela graça a luz em nós brilhou. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. O castigo recebeu, sua herança Ele nos deu. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Fomos alcançados por tão grande amor, pela graça feitos filhos de Deus. Da escuridão nos resgatou e pela graça a luz em nós brilhou. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. O castigo recebeu, sua herança Ele nos deu. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. Da escuridão nos resgatou e pela graça a luz em nós brilhou. Ele é a água que ao beber nunca mais teremos sede. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. O castigo recebeu, sua herança Ele nos deu. Jesus Cristo basta, Jesus Cristo basta. O nosso futuro firme em Cristo está. Esperança eterna com Ele habitar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos como igreja.
para prestar um culto, Senhor, a Ti. Um culto de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós. A nossa gratidão a Ti, Pai, é pelo Teu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Ao olharmos, Senhor, para a cruz de Cristo, nós entendemos o Teu grande amor, Senhor. Nós entendemos, Pai, a Tua grande misericórdia, porque em nós não havia nada de bom, havia somente pecado, trevas, nós estávamos totalmente separados do Senhor. E o Senhor, no Teu plano perfeito, entregou o Teu Filho Jesus, o Teu primogênito, ó Pai, a prova máxima do Teu amor, para sofrer na cruz pelos nossos pecados. Nós jamais conseguiríamos, Pai, entender, compreender tão grande amor. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque o Deus que se fez homem se sacrificou no nosso lugar, sendo que nós não merecíamos nada. E é por isso que a Tua misericórdia é tão grande. É por isso que o Teu amor é incomparável. E é por isso que nós Te agradecemos por essa maravilhosa graça. E nós Te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor realmente baste na nossa vida, Pai. Que nós venhamos aqui, que a nossa vida seja de adoração a Ti, pelo que o Senhor é. Que o nosso desejo, Pai, seja de nos relacionarmos contigo, de estarmos submissos, Pai, à Tua vontade, à Tua autoridade. Que estejamos aqui, Pai, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Que o nosso objetivo seja, Pai, estar no centro da Tua vontade. Estar, Pai, caminhando na direção que o Senhor quiser. Que nós não venhamos aqui, Pai, atrás de bênçãos, mas que o nosso desejo seja nos relacionarmos contigo, seja aprendermos mais do Senhor. É com o coração agradecido, Pai, que nós Te agradecemos por tão grande amor, pela Tua graça que nos alcançou, pela Tua misericórdia, ó Pai, em nos resgatar totalmente perdidos, totalmente entregues ao pecado, totalmente escravos, e nos transformar, Senhor, em Teus filhos amados, adotados, Senhor, e limpos por causa de tudo que Cristo fez na cruz. Nós Te agradecemos pelo sangue de Cristo que nos limpou e nos purificou de todo pecado. E nós Te pedimos, Pai, que essa mesma graça que nos alcançou, que o Teu Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, também possa convencer aqueles, Pai, que são Teus. Que o Senhor chame por meio da Tua graça, Pai. Que a Tua palavra que será pregada, ela quebre as amarras do pecado, Senhor. Ela destrua qualquer desculpa que nós damos em resposta ao Teu Evangelho. Que o Senhor chame os Teus, Pai, que estão espalhados em todo o mundo. Que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que está espalhada em toda a terra. Para que o Teu povo, que se chame pelo Teu nome, Te adore em espírito e em verdade. Para que a gente viva, Pai, crendo nessa viva esperança que é o próprio Jesus, de que Ele virá nos buscar e de que um dia nós habitaremos finalmente com Ele face a face. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa esperança que nos conduz, pela Tua graça que está sobre nós, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que renova a nossa mente com a Tua palavra e que nos lembra que o Senhor é um Deus poderoso e fiel para cumprir tudo que prometeu. Nós pedimos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e que também conduza o pregador da noite para que a gente possa ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra agora está com o pastor Ramiro, que vai trazer a mensagem da parte do Senhor nesta noite. Saúde aos irmãos
com a graça e a paz do Senhor Jesus. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. É assim que vamos iniciar a exposição de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Convido a todos que, em reverência à palavra do Senhor, possamos atentamente ler esse texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez, irmãos, e pedir ao Senhor que fale conosco, que a sua palavra seja a verdade em nossas vidas e em nossos corações. Pai, abençoa as nossas vidas, ó Pai, abençoa este momento que o Senhor fala com a Tua igreja, esse momento de conexão, ó Pai, em que a Tua palavra que tem sido preservada, ela se torna mais viva do que nunca, porque o Teu Espírito Santo está em nosso meio, e porque Ele utiliza pessoas falhas e pecadoras como eu, para levar, ó Pai, um tesouro em um vaso de barro. Esse tesouro é a Tua palavra, é o Teu poder para salvar, ó Pai. Então, faze comigo e com este poder que é Teu, aquilo que o Senhor quer. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Nós estamos começando uma nova fase no estudo da carta de Paulo aos Romanos. A partir do capítulo 12, Paulo passa a aplicar de forma prática toda a doutrina que ele ensinou do capítulo 1 até o capítulo 11. E os irmãos vão perceber, a partir daqui, que, como dizemos no ditado popular, o caldo vai engrossar. Porque até agora o apóstolo Paulo pegou leve com a igreja. Até agora o pensamento de Paulo e o objetivo dele era garantir que aqueles irmãos em Roma conheciam de fato o Evangelho. Agora ele já tem essa certeza. E a partir daqui, ele vai chamar os irmãos, vai apelar aos irmãos, para que eles vivam de acordo com o que aprenderam dele. No texto de hoje, o apóstolo Paulo faz justamente isso, um apelo aos crentes de Roma. E esse apelo, esse chamado de Paulo, é baseado nas misericórdias de Deus. Veja como é que ele inicia este capítulo. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, apelo a vocês, exorto vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso objetivo aqui, hoje à noite, irmãos, nessa primeira mensagem de Romanos 12, é que sejamos encorajados por Deus e que sejamos capacitados por seu Espírito para edificar as nossas vidas sobre o fundamento das misericórdias de Deus que nos foram reveladas
em Jesus Cristo. E isso significa dizer que tudo o que Paulo nos ensinou até agora, nessa carta, tudo o que ele falou até o capítulo 11, só poderá ser aplicado à sua vida, só poderá se tornar verdade na minha vida, se nós estivermos edificados, seguros e confiantes nas misericórdias de Deus. São as misericórdias de Deus que possibilitam toda e qualquer aplicação prática do Evangelho nas nossas vidas. São as misericórdias de Deus que possibilitam qualquer aplicação prática da ética cristã, da moral cristã em nossas vidas cotidianas. Vamos falar sobre como nós somos chamados pelo apóstolo Paulo a edificar, ou seja, a construir toda a nossa vida sobre as misericórdias de Deus. E hoje nós vamos nos concentrar principalmente na parte A do versículo 1. E como temos feito até aqui, não há pressa, não temos a pretensão de concluir esse livro sem aprendermos o máximo que pudermos com ele. A vida cristã, irmãos, ela só será genuinamente vivida se for para a glória de Cristo. Ela só será genuinamente vivida se ela estiver edificada sobre as misericórdias de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Por causa de uma palavra que nós encontramos aí nesse versículo 1. E vocês vão perceber como uma palavra tem muita importância. A palavra que eu me refiro é a palavra portanto, no início do versículo 1. Ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Lembrem-se que quando Paulo escreveu essa carta, ele não a dividiu em capítulos e versículos. A divisão da Bíblia, irmãos, em capítulos e em versículos, ela é historicamente atribuída a Langton, Stephen Langton. Esse cara era um teólogo e ele era arcebispo da Cantuária. Isso foi século XIII. Por isso, tenha em mente o seguinte: o portanto de Paulo aqui no capítulo 12, versículo 1, é a conclusão daquilo que ele vem falando até o capítulo 11. Isso quer dizer que o versículo 31 do capítulo 11, que é o último, é complementado pelo versículo 1 do capítulo 12. Se lermos os dois juntos, nós vamos conseguir entender melhor o que eu estou querendo passar para os irmãos. Olha: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, por causa disso, assim, em concordância com isso, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, porque toda a criação é dele, por ele e para ele, pelas misericórdias dele, edifiquem suas vidas para a glória dele. Construam as suas vidas para a glória dele, porque tudo é dele, é por ele e é para ele, inclusive a sua vida. Por isso,
todo o seu comportamento. Você será sábio se fizer um autoexame aqui, tá? Todo o seu comportamento, todas as suas emoções, todas as suas ações, todas as suas omissões, todos os seus pensamentos devem estar baseados nas misericórdias de Deus para você, que foram reveladas na Bíblia. Quando Paulo diz, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, ele está dizendo que a verdadeira vida cristã que ele nos chama a viver, precisa estar fundamentada em alguma coisa que é maior do que nós. Se ela não estiver fundamentada em algo que é mais forte, que é mais sólido, que é mais constante do que nós, ela não vai para frente. E nós vamos ver como é essa vida cristã, como é que a vida do crente tem que ser vivida, aqui de Romanos 12 até Romanos 16. Esse apelo de Paulo não surgiu do nada, irmãos. Ele não está começando a carta aqui. Esse apelo é resultado de tudo o que ele falou sobre Deus e o que ele falou sobre nós até aqui. Ele começa, portanto, a vida cristã precisa ter raízes. A vida cristã tem que ter uma base sólida. A vida cristã tem causas, tem fundamentos e tem razões. Ela não é um delírio. Ela também não é vivida pela força do nosso braço. Ela não está baseada na constância da nossa denominação. Todo o chamado de Paulo para uma vida cristã genuína está baseado em uma coisa: as misericórdias de Deus. Nos próximos 5 capítulos, Paulo nos chama a viver de uma maneira completamente diferente do mundo. E continua o autoexame. A maneira como você vive é uma maneira completamente diferente dos seus amigos que não são crentes. Ou não tem tanta diferença? A maneira como você trabalha, como você faz os seus negócios, é exatamente igual à maneira dos seus amigos descrentes, os não cristãos. Ele nos chama a vivermos de uma maneira completamente oposta à maneira do mundo. Ele nos chama a viver como cristãos, irmãos. E com essa palavra, portanto, ele está dizendo que o alicerce sobre o qual nós edificamos as nossas vidas é o alicerce que foi posto de Romanos 1 até Romanos 11. E aí você percebe que de Romanos 1 a Romanos 11, Paulo estava construindo o fundamento, as bases da vida cristã, e daí, por isso, a partir de agora, ele passa a falar mais praticamente sobre essa vida. Paulo está agora passando da doutrina para a prática. Ele está passando da teologia para a ética. O que, portanto, como ele diz, nós devemos fazer por causa de Romanos 1 a 11. Por causa de toda a verdade sobre Deus, sobre o pecado, sobre Cristo, sobre a cruz, sobre o Espírito, sobre a fé, sobre a justificação. Por causa de tudo que nós vimos, irmãos, de Romanos 1 a 11, portanto, diz Paulo, devemos construir a nossa vida prática sobre a sã doutrina dos apóstolos. Porque Deus
é misericordioso conosco, nós precisamos edificar as nossas vidas sobre essa misericórdia. O nosso agir, sentir, o nosso falar, não são sem razão. Nós temos pessoas que, quando se achegam a uma igreja dita evangélica, começam a mudar até a maneira de falar. Mas quando você pergunta para aquela pessoa o porquê da transformação de vida, ela diz: eu não sei, eu fui me amoldando aos padrões da igreja. Eu fui me acostumando, como quem muda de uma região do país para outro, com o sotaque. Mas não há uma razão naquela pessoa. E nesse ponto, irmãos, evangélicos e católicos não são em nada diferentes. Por que você faz isso? Eu não sei, a minha mãe me ensinou, e a minha avó a ensinou, e por sua vez a mãe dela a ensinou, e nós fazemos. A vida cristã tem uma razão, ela tem uma base sólida, ela foi construída sobre algo muito poderoso, irmãos. Paulo passou 11 capítulos, e nós passamos 2 anos e 8 meses, lançando os alicerces para a construção da vida cristã, que agora vamos iniciar de Romanos 12 até Romanos 16. Se nós perdermos essa conexão, dizer, eu não prestei atenção, eu não entendi o que aconteceu, mas a partir da agora do 12, cheguei agora na metade do filme, se nós perdermos essa conexão, nós vamos perder tudo. Porque se edificarmos nossa vida sem alicerce, se edificarmos a nossa vida sem esse fundamento, nós seremos como o insensato. O que Jesus disse que aconteceu com o insensato? Aquele que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a casa caiu. E foi grande a sua queda. Então me diga, sobre qual alicerce você tem construído a sua vida? Qual é o fundamento da sua vida? Qual é a sua base? É o seu trabalho? O seu fundamento? São os seus estudos? A sua carreira? É o seu dinheiro? O fundamento da sua vida é poder? É sexo? É entretenimento? São as boas obras? É a igreja? É a religião? Seja o que for, se a sua vida não estiver edificada sobre as misericórdias de Deus, pare de construir. Desmanche a obra toda. Quebre todas as paredes. Construa a sua vida sobre a base sólida da revelação, da graça de Deus. Caso contrário, a sua casa vai cair. E a sua ruína será grande. Eu sei que a maioria de vocês tem edificado as suas vidas sobre as misericórdias de Deus. Mas muitas pessoas no mundo não fazem isso. Muitas pessoas têm uma visão de vida, uma cosmovisão, completamente diferente daquela que o cristianismo ensina. E por mais incrível que pareça, essas pessoas se dizem cristãs. Para muitos irmãos, as suas vidas não são baseadas no portanto de Paulo aqui. Eles não vivem suas vidas para a glória de Deus, porque não acreditam que todas as coisas são dele, por ele e para ele. Muitos que se dizem cristãos dizem: todas as coisas são minhas, por mim e para mim. E reivindicam coisas diante de Deus
Existe toda uma cosmovisão bíblica nessa pequena palavra de Paulo, portanto. Rogo-lhes que pensem nisso. Entendam o portanto de Paulo aqui e edifiquem suas vidas sobre as grandes verdades do Evangelho que Paulo expôs em Romanos de 1 a 11, a misericórdia de Deus revelada em Jesus Cristo para todo aquele que crê, seja judeu ou seja gentil. A razão pela qual o cristão deve construir o seu estilo de vida, a sua vida sobre as misericórdias de Deus em Jesus Cristo, é que o objetivo final do cristianismo é justamente glorificar as misericórdias de Deus em Cristo. Nós existimos somente para exibir a glória da misericórdia de Deus em Cristo. É por isso que Paulo passou 11 capítulos expondo as misericórdias de Deus na obra de Cristo. E agora ele começa o capítulo 12 dizendo, portanto, ou seja, por causa disso, por essas misericórdias, pela graça de Deus em Cristo, construam as suas vidas para a glória de Deus. Viva uma vida que mostre que você foi alcançado pelas misericórdias de Deus em Cristo. Afinal, é para isso que nós existimos. Na prática, você precisa submeter todas as coisas na sua vida a esse teste. Você precisa se perguntar o seguinte: eu posso fazer isso ou aquilo em concordância com as misericórdias de Deus em Cristo? Eu posso falar dessa forma? Posso falar isso? Posso usar esse tipo de vocabulário em concordância com as misericórdias de Deus em Cristo para mim? Eu posso cultivar essa emoção no meu coração em concordância com as misericórdias de Deus em Cristo? Eu posso me omitir diante dessa situação ou daquela em concordância com as misericórdias de Deus em Cristo? Eu posso ir para esse lugar com essas pessoas em concordância com a misericórdia de Deus em Cristo? Eu posso assistir isso no meu celular, ou na TV, ou na internet, em concordância com as misericórdias de Deus em Cristo? Eu posso viver do jeito que eu vivo e dizer que a minha vida concorda, está fundamentada sobre as misericórdias de Deus em Cristo? Posso? A vida cristã é construída sobre as misericórdias de Deus em Cristo, irmãos. Quem não faz isso, recebe um nome na Bíblia. Você sabe que nome é? Hipócrita. Está lá. Saúda com a paz do Senhor, a graça e a paz. Está lá. Mas responde não a todas essas perguntas. A minha vida não está fundamentada nas misericórdias de Deus. Eu não posso fazer isso com base na misericórdia de Deus. Eu não posso falar isso. Eu não posso participar disso. Eu não posso ir a este lugar se eu quero ter uma vida fundamentada nas misericórdias de Deus em Cristo. Eu disse que o caldo ia engrossar e que o negócio é bem prático. Mas também, eu quero que você entenda que isso não é legalismo, e que isso vai além do pragmatismo de pensar, isso não faz mal a ninguém, então eu posso fazer, não é?
Ou o pensamento oposto, que é o quê? Como membro dessa igreja, como membro da igreja A ou da igreja B, eu preciso fazer isso e preciso fazer aquilo, e preciso evitar isso, e preciso evitar aquilo, por quê? Porque essas são as regras da igreja. Essas não são as razões pelas quais você precisa viver para a glória de Deus. Existe uma razão para vivermos uma vida cristã autêntica, e essa razão é porque nós fomos alcançados pelas misericórdias de Deus em Cristo. Eu vou dar um exemplo sobre criação de filhos. Pais, ensinem aos seus filhos que o comportamento e que as atitudes que você espera deles precisam ser construídos sobre as misericórdias de Deus em Cristo. Então não diga simplesmente faça isso e não faça aquilo. Não. Ajude os seus filhos a verem a razão por trás da ação esperada. À medida que eles crescem, ajude os seus filhos a entender como os padrões de pensamento, de ação, de atitude, de emoção, os padrões de entretenimento, os padrões de trabalho devem ser construídos sobre as misericórdias de Deus em Cristo. Porque se você constrói padrões da religião nos seus filhos, quando eles completarem 14, 15, 16, 18 anos, eles vão embora. E eles vão dizer, como eu não estou mais na igreja, eu não preciso mais seguir os padrões da igreja. Mas se os padrões são da misericórdia de Deus em Cristo, eles são eternos. E eles acompanharão seus filhos por onde quer que eles forem. Ajude-os a ver que a vida cristã não é uma lista do que se deve e do que não se deve fazer. A vida cristã é uma forma de demonstrar a glória de Deus para o mundo. Veja esse conceito, a vida cristã é uma maneira de demonstrar a glória de Deus para o mundo. Ajude as crianças a enxergarem a vida cristã, sejam para crianças, seja para adolescentes, seja para adultos, que a vida cristã é construída no Evangelho, não é nos dogmas da igreja, é construída na beleza do Cristo crucificado, é construída na eficácia do Cristo ressuscitado, é construída no poder do Cristo reinante e soberano. A questão não é, o que há de errado com essa música? Pastor, eu posso ouvir essa música? A questão não é, o que há de errado com esse filme? O que há de errado com essa festa? O que há de errado com essa roupa? O que há de errado com essas drogas? O que há de errado com estes amigos? A questão não é essa. Porque quem pergunta isso já sabe a resposta. A questão é, como é que eu posso agir? Como é que eu devo falar? O que eu tenho que sentir? Quais são as minhas emoções? De uma forma que eu ajude os meus amigos, os meus familiares, os meus conhecidos, a perceberem o valor de Jesus, que o valor dele está acima de todas as coisas, que o valor de Cristo está acima de todas as músicas, de todos os filmes, de todas as festas, de todas as drogas, de todos os amigos. O pastor John Piper faz a seguinte pergunta: como é que eu posso viver de uma forma
que mostre que Jesus não veio ao mundo para me ajudar a ser feliz? Como é que eu posso viver de uma forma que mostre que Jesus não veio ao mundo para me ajudar a festejar melhor, mas Ele veio ao mundo para me ajudar a amar melhor e me ajudar a morrer melhor? Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pense nisso. De todas as coisas que Paulo poderia ter escolhido, de Romanos 1 até Romanos 11, como a raiz, como a base, como o fundamento da sua nova vida em Cristo, ele escolheu as misericórdias de Deus. Por que ele fez isso? Você deve lembrar que Paulo escreveu sobre a ira de Deus, não escreveu? Capítulo 1. Ele escreveu sobre a justiça, capítulo 3. Ele escreveu sobre o julgamento de Deus, ele escreveu sobre a nossa queda, ele escreveu sobre o pecado, ele escreveu sobre a morte, ele escreveu sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele escreveu sobre a justificação que vem somente por meio da fé em Jesus. Ele escreveu sobre a vinda do Espírito Santo para nos santificar e nos guardar em segurança. E depois de dizer tudo isso, ele escolheu as misericórdias de Deus como a soma, como o resumo de tudo isso. Porque tudo isso, irmãos, é devido somente às misericórdias de Deus. É por isso que ele disse: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo não fez isso porque ele estava com preguiça, ele disse: eu já estou escrevendo demais, estou com a mão doendo. Eu vou colocar aqui só as misericórdias de Deus, que o pessoal vai entender. Não, ele não foi descuidado, irmãos. Ele estava escrevendo inspirado pelo Espírito. E a prova disso está nos versículos 8 e 9 do capítulo 15. Veja o que ele escreve em Romanos 15, 8 e 9. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, esses são os judeus, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios, você está aí, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. A fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Aí está, irmãos, o objetivo de tudo que Deus fez, de tudo que Ele nos revelou em sua palavra, é que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Tudo o que nós fazemos, tudo o que pensamos e tudo o que sentimos é dele, por ele e para ele. Ou não é? Tudo o que você faz. E tem coisas que você faz que só você e ele sabem. Ah, o diabo também sabe. Tudo o que você pensa, isso sim, só você e ele sabem. Tudo o que você sente, só você e ele sabe. É dele, por ele e para ele, para que somente a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, vamos edificar as nossas vidas sobre as misericórdias de Deus. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que você tem sentido, e eu não quero saber, porque esse seria um fardo pesado demais para um ser humano pecador que nem eu, mas Deus sabe. E se isso não está fundamentado nas misericórdias dele, pare agora mesmo e diga para ele: Senhor, me ajuda a parar com isso.
Me dá a intrepidez, me dá a coragem, me dá a certeza, a segurança de que eu estou fundamentando a minha vida sobre as tuas misericórdias, porque senão, quando Ele voltar, a sua casa vai cair, a sua vida vai desmoronar. E se você pensa assim, mas eu tenho que abrir mão de muitas coisas, você não tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que abrir mão da vida, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Se você quer salvar o seu estilo de vida, se você quer salvar o que você tem feito, o que você tem pensado, o que você tem sentido, você vai perder a sua vida. Por outro lado, irmãos, nós precisamos gritar aos quatro cantos da terra que por causa da misericórdia de Deus em Cristo, nós vamos viver a vida de Romanos 1 ao 11 e vamos aplicá-la como está em Romanos 12 até 16. No capítulo 12, daqui para frente, nós vamos ver claramente como é que nós poderemos manifestar as misericórdias de Deus em nossas vidas. Esse é um pequeno resumo. O versículo 8 diz: se é mostrar misericórdia, sejam misericordiosos, mas façam isso com alegria. O versículo 9 diz que o amor deve ser sincero. O versículo 13 diz: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. O verso 14: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Eu disse para vocês que é bem prático, e é bem direto. Versículo 15, a segunda parte diz: chorem com os que choram. Versículo 16, também a segunda parte: estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Versículo 17, não retribuam o mal por mal. Versículo 19, nunca procurem vingar-se. Versículo 20, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. A palavra misericórdia é apresentada aqui em todos os seus sentidos, irmãos. E não pense que misericórdia significa, na Bíblia, somente perdão de pecados. Que Deus demonstra a sua misericórdia somente oferecendo perdão para culpados. Mas a misericórdia também é apresentada como compaixão. Compaixão pelos desamparados, compaixão pelos desesperados. Isso é o que nós vimos em Romanos de 1 a 11. Preste atenção aqui. E me diga se você consegue perceber a misericórdia nesse texto. Romanos 5, do 6 ao 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, irmãos, desamparados, desesperados, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Cristo morreu pelos seus inimigos, irmãos. Ele não retribuiu a nossa ofensa com ofensa. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas ele não morreu por nenhum bom. Ele não morreu por nenhum justo. Ele não morreu por nenhum inocente. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A misericórdia perdoa os culpados, e ela tem compaixão
dos desamparados, dos fracos. Você constrói a sua vida sobre isso? Ou talvez a melhor pergunta deveria ser: você impregnou a sua vida com a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus, ao salvar você, está no centro da sua vida, de modo que você vive em uma felicidade humilde, com um coração quebrantado por Deus? Se não for assim, irmãos, eu pergunto a vocês: de que outra forma nós vamos conseguir viver essa vida cristã? De que outra forma nós vamos amar os nossos inimigos? De que outra forma nós não vamos pagar o mal com o mal? De que outra forma, quando nós formos caluniados, insultados, e isso vai acontecer por causa da nossa posição diante, por exemplo, da inerrância da autoridade bíblica? O liberalismo teológico está aí adentrando nas igrejas. Nós continuamos insistindo: não, a Bíblia não falha, a Bíblia não erra, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando formos caluniados por causa daquilo que a gente entende ser o significado do casamento, quando nós formos injustiçados, insultados pelo pensamento que nós temos em relação à justiça social, na proibição do aborto, ou então quando falarmos sobre a mensagem de que não há outra maneira de salvação exceto a fé em Jesus Cristo. Se nossas vidas não forem construídas e inundadas pelas misericórdias de Deus, como é que nós seremos misericordiosos? Como é que nós poderemos louvar ao Senhor? E você sabe, não é? Que a misericórdia não é covardia. Covardia é você chamar o apóstolo Paulo de covarde, porque de covarde ele não tinha nada. Covardia é você dizer que os primeiros crentes, os primeiros cristãos que exerceram misericórdia eram covardes, porque de covardes eles não tinham nada. Misericórdia não é covardia. Veja as duas primeiras frases do versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Irmãos, odiar é uma palavra muito forte, não é? Muito forte. Quando você ama a verdade, você tem que odiar a mentira. A misericórdia odeia o mal, mas não retribui o mal com o mal. A misericórdia sabe o que é ser magoado, sabe o que é ser ofendido, mas não se vinga. A misericórdia sabe o que é ter inimigos, pessoas que querem te destruir, mas diz: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Misericórdia não é fraqueza, irmãos. Ao contrário, é domínio próprio, é poder de Deus, é dom do Espírito. Que o Pai nos encoraje e capacite, pelo seu Espírito, a construirmos nossas vidas sobre as misericórdias de Deus que nos foram reveladas no Filho. Viva por essas misericórdias, morra por essas misericórdias, confie sua vida às misericórdias de Deus, agarre-se às misericórdias de Deus em Cristo para o perdão dos seus pecados. E toda ajuda que você precisa para viver uma vida genuinamente cristã vai ser dada a você pelo próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa mensagem. Te louvamos pelo que foi aprendido, ó Pai. E clamamos a Ti, Senhor,
para que as nossas vidas estejam fundamentadas, alicerçadas, ó Pai, inundadas pelas Tuas misericórdias. Que nós possamos, ó Pai, externar para o mundo o valor imensurável de Cristo. Que nós possamos viver as nossas vidas em tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos, para a glória de Cristo, ó Pai. Nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, no nosso pecado, ó Pai. Nos ensina, nos capacita a romper com o pecado em nossas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome enquanto estivermos nessa terra. No nome de Jesus, nós te pedimos essas coisas. Amém. Nós estamos chegando ao final, irmãos, do culto.